Semana passada a gente falou do universo de Fragged Empire e agora a gente vai falar de quem mora nele depois dessa treta dessa guerra gigantesca. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas desse canal lindo, maravilhoso, que hoje tem o propósito de falar sobre as espécies jogáveis dentro de Fragged Empire 2ª edição. Porque os Arcontes não criaram apenas os Xions no final das contas. São 8 espécies jogáveis, algumas elas são mais afastadinhas, elas vivem no seu próprio cantinho, outras se misturam. Todas elas têm suas alianças, seus inimigos naturais e o seu passado de alguma maneira trágico, traumático e, acima de tudo, extremamente interessante e criativo. Começando com a corporação. Se eu tiver que definir pra vocês, eles são basicamente super, hiper, ultra capitalistas em todos os aspectos possíveis. Para fazer uma comparação, eles são basicamente o núcleo cyberpunk desse RPG. Os membros da corporação, há alguns mil anos atrás, foram considerados como uma criação fracassada dos Arcontes, e eles foram jogados em uma ilhazinha num planeta bem específico para ficarem isolados e perdidos lá. Tipo, a gente fez vocês deram errado, fica aí nesse canto. Só que a guerra contra o Xion destruiu completamente todo o Império dos Arcontes, eles não tinham mais infraestrutura, e o pessoal da corporação, antes de ser a corporação, acabou saindo daquela área onde eles ficavam reclusos. Se baseando e copiando a tecnologia do antigo Império Humano, eles começaram a entrar num ciclo de desenvolvimento tecnológico maluco e começaram a se expandir através do universo. A parada deles é tecnologia de ponta e grana. Eles se importam muito mesmo com dinheiro. Quando eu falo que eles são super capitalistas, é capitalismo agressivo. Agressivo pra cacete. Então, se você gosta, por exemplo, de filosofias liberais, você tá errado. Você pode jogar com esses caras. Se você não gosta de liberalismo, você está certo. Você pode aproveitar e bater nesse tipo de personagem. Todo mundo sai feliz no final das contas. Os Kaltoranos. Eles eram um povo extremamente querido e bem visto pelos Arcontes, e justamente por isso eles viraram um alvo muito especial dos Nephilins e do Xion. Os Kaltoranos receberam o dom da memória genética. Eles carregam dentro de si todo o conhecimento e sabedoria de todos os seus ancestrais. Eles têm as memórias de todos aqueles que vieram antes deles. Mas o que acontece quando você carrega também todos os traumas e todos os arrependimentos dessas pessoas? Afinal de contas, guerras não são nem um pouco bonitas e às vezes você precisa fazer o que é necessário para conseguir sobreviver. Pensa assim, é mais ou menos como se ao mesmo tempo você tivesse as lembranças de pessoas que passaram por Auschwitz e também de soldados brasileiros que realizaram massacres na Guerra do Paraguai. Tudo ao mesmo tempo na sua cabeça, sem você conseguir esquecer nada disso. Haja terapia, mano. A Legião. Seres grandes, fortes, imponentes, preparados para a batalha. Eles foram engenhados pelos Arcontes para serem as máquinas de combate perfeitas. Só que os Arcontes fizeram eles com pressa, então eles esqueceram de pensar no que ia acontecer com essa galera depois que a guerra terminasse. E agora que a guerra acabou, eles não possuem uma sociedade. Um povo que foi feito para destruir. Será que ele é capaz de construir algo? Hoje em dia eles prestam serviços para a corporação como mercenários pagos. Mas algo fica no fundo da cabeça deles. Será que eles não estão só trocando um dono por outro? É só para isso mesmo que eles servem? Eles só servem para destruir os Nephilim, eles mesmos. Os soldados e criaturas e monstros que o Xion criou pra destruir a porra toda. E agora que ele vazou de novo e não tem ninguém pra mandar neles, apenas alguns desses conseguiram manter a sanidade. Os poucos que ainda conseguem pensar um pouquinho estão tentando criar uma civilização própria. Só que isso é meio complicado de conseguir quando o conceito de pensar por si só é tão recente para um povo, para um tipo de ser vivo. E sem contar que as outras espécies não são assim muito fãs deles por causa do passado bem recente, né? Sabe como é que é? São as consequências negativas de você perseguir e matar todo mundo e depois falar que só tava seguindo ordens. Tem uma referência bem clara aí que quem manja já entendeu do que eu tô falando.
Os Palantor. Lembra quando eu falei no vídeo passado que a humanidade cansou daquele império e simplesmente foi embora? Isso é mais ou menos verdade. Acontece que alguns humanos cansaram de ter corpos físicos e digitalizaram as suas mentes. E durante a guerra, os Arcontes, meio que sem saber, usaram essas mentes humanas digitalizadas como combustível para algumas máquinas de guerra. Ups! Os Palantor são mentes humanas digitalizadas que habitam corpos robóticos para conseguir fugir dessas máquinas de guerra que ainda estão por aí caçando eles. Em Fragile Empire, os seres mais humanos que existem são, na verdade, robôs. Os Remanescentes. Deixa eu contar uma história pra vocês. Havia um povo chamado Ursai. Eles eram seres fortes e imponentes com traços animais. Basicamente, animais antropomorfizados, que durante a guerra traíram os Arcontes e se aliaram aos Nephilims. Só que todos eles acabaram morrendo porque eles resolveram ir lá cutucar com vara curta uma arma humana antiga chamada Deatomizador. Já é um nome que implica que dá ruim se você mexer com esse negócio. E normalmente a história deles acabaria aí, mas daí veio um brother que eles chamam de O Todo-Poderoso e reviveu alguns milhões deles. Eles agora se chamam de os Remanescentes e eles passam a vida tentando responder algumas perguntitas assim, bem sutis e fáceis de achar a resposta. Como, por exemplo, como caralhos o cara conseguiu fazer isso? E por que cacetas ele escolheu justamente eles? Ou seja, o traço deles é crise existencial. Dá pra chamar eles de millennials. Os Tuifar. Eles são uma relação simbiótica entre duas espécies de seres diferentes. Os Twillinger, que fornecem o corpo físico, e os Faren, que fornecem a energia. Os Twillinger foram seres criados pelos Arcontes para coletar energia e fornecer ela para os seus criadores. Mas durante a tal da guerra, eles foram escravizados, massacrados, explorados e assassinados, e eles falaram, chega dessa porra. Eles vazaram pros confins do universo e ficaram lá vagando sozinhos como nômades durante bastante tempo, até que eles encontraram essa forma de vida chamada de Faren, que são seres feitos de pura energia com quem eles, olha só, se fundiram no final das contas, porque um coleta energia, o outro é só energia, juntou os dois e uma espécie nova. Hoje em dia eles fogem dos Onis, Nephilim gigantes, que eles também encontraram durante toda essa jornada deles de nômades, e essa galera falou tipo, gostei de vocês, vocês vão ser nossos escravos agora. E daí os Tuifar falaram, não, obrigado, falou, valeu. Essa galera é o núcleo anime desse RPG, com poderes espalhafatosos e magias e formas espirituais e tudo mais, incluindo rajadas de energia. E por último, o Zou, que foi mais uma galera criada pelos Arcontes durante a guerra. Aparentemente era uma moda deles na época, criar uma galera só pra cair na porrada e foda-se o que vai acontecer depois com eles. Ao contrário dos Nephilims, que eram monstros, e da Legião, que são soldados, os Zou são uma arma biológica. Porque essa é realmente uma ótima ideia. Vamos dar consciência para uma arma biológica. Tudo pra dar certo nisso, cara. Esses Arcontes, meu Deus, eles são a definição da pilha errada. Os Zou foram criados para consumir planetas, para comer, engolir e devorar tudo que está na frente deles. E agora que a guerra acabou, eles meio que estão tipo, será que a gente continua isso? Será que é maneiro? Não tem mais inimigo pra enfrentar? Acho que é melhor a gente achar outras formas de continuar vivendo. O grande traço deles é essa luta eterna contra a fome que foi instaurada geneticamente dentro deles e tentar encontrar uma coexistência com as outras civilizações. Mais uma criação apressada, feita por criadores desesperados que estavam tentando apenas manter a sua própria existência sem pensar no que aconteceria com o universo depois. Fragile Empire, segunda edição, está em financiamento coletivo para chegar no Brasil. O livro é bonito, o livro é lindo, o projeto é do caralho. É um universo gigantesco com muita coisa que, por mais que eu fale aqui, eu jamais vou conseguir arranhar um pouquinho do que tem lá dentro. O link está na descrição, se vocês quiserem dar uma conferida no projeto e também apoiar, eu super sugiro que façam. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!